sua performance para todos nós, fica convidado, não é? A gente lembra que o nosso estimado Eládio desencarnou, não é? Teve uma doença, um probleminha e desencarnou. Isso não quer dizer que todo mundo que vá tocar aqui, depois de um tempo, desencarne. Já estou sabendo que não vai ver ninguém. Não é de imediato, né? Vai desencarnar, mas não é. Mas eu tenho uma notícia boa. Ele tocou aqui, todo mundo fez vibração por ele e tal, e ele foi muito bem para a espiritualidade. Ah, tá vendo? Então, vocês preferem viver uma vida mais ou menos, desencarnar mal, ou viver menos, mas desencarnar bem? Bem, não. Gente, precisamos também, além do pianista, alguém que queira, não é, abrilhantar a nossa noite, trazendo música suave, gostosa, precisamos também de gente que nos ajude a fazer esfirra, tá bom? Preciso formar um outro grupo de pessoal que trabalhar ali na padaria, portanto, se tiver alguém interessado, me procure e a gente vai conversar, tá bom? Vamos então iniciar com a prece, convido todos à oração. Senhor Jesus, querido amigo, mais uma vez aqui estamos com muita alegria no nosso coração. Sentimos, Senhor, a Tua presença amiga, dos benfeitores queridos, a nos envolver. Agradecemos profundamente este momento, momentos que vamos aprender mais acerca da doutrina, das leis que nos regem, dos momentos importantes para que a gente possa fazer a nossa transformação, nos convencermos de nos mudar, é importante. Por isso, Senhor, a nossa vontade, o nosso desejo sincero, de que a espiritualidade possa agir sobre todos nós, as nossas crianças, aos nossos jovens, aos bebês que ali estão nas salas, que sejam abençoados. As pessoas que nos assistem pela internet também, em seus lares, enfim, o nosso expositor, para que ele seja iluminado, que fale o que nos preparou. Assim, Senhor Jesus, em Teu nome, nós damos por aberta a reunião desta noite. Tá ótimo, né? Depois para frente. Tá bom, né? Sim. Então. Tá ótimo. Obrigado. Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. É sempre motivo de muita alegria voltarmos ao Kardec, abraçarmos os amigos queridos e tomar a fazermos novos amigos. Mas também é sempre uma grande responsabilidade. Divulgar a doutrina espírita e Evangelho de Jesus sempre será uma grande responsabilidade. Mas é altamente reconfortador para todos nós, porque ao estudarmos doutrina espírita, acabamos por ter mais oportunidade de acertos e de nos encaixarmos no nosso programa reencarnatório aqui na Terra. A doutrina espírita permite isso, que, aliás, é toda a sua mensagem, de nos orientar de forma que nós nos encontremos em relação ao nosso projeto reencarnatório, em relação àquilo que viemos fazer na Terra. Quantos de nós caminham pela vida apenas existindo, sem viver? E há diferença nisso. Quantos de nós ainda reluta para aceitar as coisas que são evidentes no campo
da espiritualidade, para agirmos no campo da espiritualidade. À medida em que a gente avança no conhecimento espírita, e à medida em que a gente vai se revestindo dos ideais da doutrina espírita, nós começamos a nos envolver no mecanismo de tal forma que a gente acaba por seguir as suas orientações, sempre do mais simples para o mais complexo, de forma que a gente vai tendo um retorno íntimo muito saudável, que faz com que a gente não só tire proveito positivo, quanto enxergue novas possibilidades. O amor em prática se retroalimenta. O amor em prática, ele nos alivia a consciência. E quando nós temos a nossa consciência tranquilizada, nós percebemos um estado de felicidade melhor. Então, o benefício do estudo da doutrina espírita, do trabalho na seara espírita, que é a seara de Jesus, traz benefícios para nós mesmos. Então, um convite para virmos falar no Kardec é uma bênção, e agradecemos de coração a oportunidade de estarmos aqui. E gostaríamos mesmo de conversar um pouquinho sobre isso, sobre vida e ação. No que temos priorizado as nossas atenções, no que é que temos priorizado os nossos interesses? O historiador inglês Henry Thomas Berkeley escreveu um livro muito interessante, A História da Raça Humana baseada em biografias. E ele, na introdução do livro, diz que existem dois tipos de pessoas, de personalidades no mundo, que merecem uma biografia pública. Aquelas que ajudaram a humanidade a se desenvolver, a crescer, a se valorizar, a se encher, vamos dizer assim, de sucesso positivo, naquilo que temos de humanidade em nós, e aqueles outros que atrapalham a humanidade, que prejudicam a humanidade. Pessoas que se tornam famosas, pessoas que se tornam conhecidas no mundo todo e por muitos anos e muitos séculos. Mas ele não fala da maioria da terra, portanto, que são aqueles que nem fazem muito certo e também não fazem muito errado. Ou seja, os mornos, ele não fala. Ele entende que a maioria de nós na terra vive uma vida comum, uma vida simples. O que significa isso? Há uma citação bastante interessante a esse respeito no livro Apocalipse, onde é dito que aqueles que são mornos serão vomitados, ou seja, não serão aceitos, porque é preciso agir, e é facilmente identificado aqueles que agem mal, que não é a nossa natureza. A nossa natureza é caminharmos para a perfeição, e encaminhando para a perfeição, praticarmos o bem sempre. De qualquer forma, nós precisamos rever quais são os nossos conceitos, quais têm sido os nossos conceitos. Joana de Ângeles diz, entre outras coisas, que muitos de nós ainda somos seres humanos do queixo para baixo. Vivemos para a satisfação de necessidades fisiológicas. Vivemos para a satisfação das nossas necessidades de bem-estar, daquilo que é do queixo para baixo. Usamos mesmo o artifício do cérebro, da inteligência, para garantir a saciedade do queixo para baixo. Nós não nos elevamos, quer dizer ela, nós não trabalhamos a questão espiritual, nós não buscamos desenvolver o nosso raciocínio, desenvolver o conhecimento, a fim de tirarmos proveito da nossa realidade espiritual.
Do que se trata, então? De acordarmos. É necessário termos uma vida do queixo para baixo, mas é necessário também, ainda mais nos momentos em que vivemos, ter uma vida do queixo para cima. Jamais espiritualizada a nossa vida. Nesse sentido, nós vamos encontrar eco em Jesus, evidentemente, e também na doutrina espírita. Se nós observarmos a mensagem de Jesus, nós vamos ver que Jesus é todo ação e nos remete à ação. Nós poderíamos, para efeito didático, nós poderíamos separar 4 áreas em que Jesus trabalhou aqui na Terra. Uma vez que ele é o guia e modelo da humanidade, em agindo, passa a ser ele um modelo a ser seguido. A primeira atividade de Jesus que nós poderíamos comentar é aquela atividade que Jesus lida com as necessidades do bem-estar das pessoas que aqui se encontram, mas que tem a ver com as coisas do mundo material. Em 2 oportunidades, pelo menos, narram os evangelhos, Jesus, entre aspas, do nada, alimenta 5.000 pessoas uma vez, 6.000 outra vez, com pães e peixes que não existiam até então. O que Jesus faz? Com a força do seu espírito, com a potência do seu espírito e sem grandes gesticulações, sem grandes espetáculos, bastando tão somente a sua vontade, aquilo que nós conhecemos em A Gênese de Allan Kardec por laboratório da natureza, que é tudo aquilo que está à nossa disposição aqui na Terra, em termos de elementos químicos e físicos, Jesus utiliza-se desses elementos químicos e físicos, portanto físicos do planeta, e materializa pães e peixes para saciar a fome de uma multidão que queria vê-lo. A multidão estava com fome. Então Jesus trabalha os elementos materiais do planeta a nível do espírito para dar uma condição de bem-estar para aqueles seus menores irmãozinhos que aguardavam uma intervenção dele, que aguardavam uma orientação dele. Mas Jesus produz um outro certo bem-estar quando ele nos dá um exemplo muito significativo a respeito de como deveremos lidar com as leis da natureza. Quando Jesus anda sobre as águas, quando Jesus acalma os ventos e as tempestades, o Senhor faz isso ao se aproximar do barco onde estavam alguns de seus discípulos, ou seja, eles estavam temerosos, eles estavam com medo do barco virar, e Jesus vai de encontro a eles para dar a eles uma sensação de bem-estar através da segurança. Jesus, com o poder do seu Espírito, ele ameniza, ele controla a força do vento e a força do mar. Também sem muitas gesticulações, sem muito espetáculo, mas para produzir uma sensação de bem-estar. Aqueles que esperavam por ele. Pedro até quer experimentar o fenômeno de andar sobre as águas, Jesus autoriza, mas Pedro, no meio do trajeto, todos nós nos lembramos, Pedro começa a desacreditar e começa a afundar, e Jesus o devolve ao limiar da água, levando-o até o barco em segurança. Jesus está lidando com as forças da natureza, sob o comando do seu Espírito. Não há milagres, há regras, há situações em que o Espírito domina a matéria. Nós estamos aprendendo isso. Uma segunda área em que Jesus trabalha e trabalhou muito é a área da saúde humana. Se fizermos um exercício de imaginação, nós vamos facilmente chegar à conclusão que a época em que Jesus esteve aqui, a quantidade de pessoas doentes era imensa. Vivia-se em média cerca de 30 anos na Terra. Não havia nenhum tipo de medicamento manufaturado, não havia hospitais, pronto-socorros, só havia ervas, curandeiros e assim sucessivamente. Jesus aparece então numa região paupérrima onde a população está toda doente. E o que faz Jesus? Cura.
incessantemente Jesus cura. De todas as formas, de todos os jeitos. Todos nós nos lembramos. Ele toca, é tocado com a imposição das mãos, autorizando a cura à distância, depositando a cura na confiança daquele que pede. Enfim, Jesus sistematicamente trabalha para dar uma condição melhor de vida àqueles que se aproximavam dele. E há uma forma muito interessante em Jesus, quando ele fala, o que queres que eu te faça? Ou seja, o Senhor Jesus está descendo até as condições do necessitado. Ele, governador espiritual da terra, sabemos hoje. Então ele trabalhou muito, o tempo todo. Um terceiro aspecto é quando Jesus intervém nos processos espirituais, intervém nos processos obsessivos, a presença dos espíritos junto aos encarnados de uma forma malévola, intencional. Jesus cura obsessões de toda sorte, de todos os tipos. E a ordem sempre é definitiva e não há forma do espírito se insurgir, ele obedece. A doutrina espírita viria explicar isso para nós. A autoridade entre os espíritos, ela é fundamentada na moral. Portanto, trazendo para nós outros aqui agora, só conseguiremos nos sobrepor em termos de autoridade aos espíritos que tentam nos obsidiar e nos tirar do caminho pela moralidade, ou seja, pela reforma íntima dos nossos espíritos. Senão, estaremos sempre sujeitos dando porta aberta, possibilidade de acesso aos espíritos vingadores. E Jesus intervinha, ele autorizava a cura, ele dizia para os espíritos saírem. E para que Jesus fazia isso? Para dar uma nova oportunidade de vida, para dar mais uma sensação de bem-estar, para produzir uma qualidade de vida. Ele fazia isso incessantemente também. Essas obras que Jesus fazia, ele identifica como sendo obras que deveriam testificar da autoridade dele. Então, ele diz, as minhas obras testificam de mim. Ou seja, tudo aquilo que Jesus fez deveria ser suficiente para quem quer que seja acreditar naquela mensagem que ele tinha para trazer para nós. E essa mensagem é toda ela voltada para o próximo, para darmos uma condição de bem-estar para o próximo. Começa a ficar muito claro para nós qual deve ser o nosso objetivo de vida. Começa a se desenhar para nós outros, além da necessidade de crescimento íntimo, uma obrigação do espírito que precisa atingir a perfeição, começa a aparecer aos nossos olhos, ao estudarmos Jesus e ao descobrirmos os conhecimentos da doutrina espírita, que a nossa porta de elevação, a nossa porta de crescimento espiritual ou a nossa porta estreita para entrarmos no céu é o próximo. A figura do próximo. Sem essa figura, não haverá possibilidades de desenvolvimento do amor por nossos espíritos. E essa é uma das características necessárias para nós outros, mesmo porque é um mecanismo natural. Aqueles que têm uma determinada possibilidade, socorre os que estão atrás. Se analisarmos o livro dos Espíritos, nós vamos chegar muito facilmente a essa conclusão. Na questão 622, por exemplo, os Espíritos falam que nós temos sido socorridos sistematicamente em todas as épocas da humanidade. Não estamos falando necessariamente daquele Espírito que tem compromisso conosco na atual encarnação para nos acompanhar nas nossas programações particulares. Não. Os Espíritos estão falando de Espíritos que encarnam para produzir um efeito macro, para produzir um efeito maior, que dê um salto de qualidade da natureza humana ou nas condições de vida da natureza humana. São espíritos superiores, diz a questão 622, que fazem as coisas acontecer. Desses espíritos, todos nós sabemos, o maior deles é Jesus. Aliás, é o governador espiritual da terra. E quando Jesus se investe do trabalho aqui na terra para socorrer e esclarecer,
ele denomina isso como sendo a vontade do Pai. Eu tenho vos ensinado das coisas que aprendi junto de meu Pai, e a minha alegria é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus está apresentando para nós o mecanismo da vida, que é o da solidariedade, que é o da fraternidade, que é o de crescermos juntos. Qualquer um de nós poderá aprender muito de tudo. É a parte intelectual, é a parte do instruí-vos que o Espírito da Verdade fala para nós em O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nenhum de nós alcançará o desenvolvimento pleno espiritual se nós não trabalharmos a questão do amor, a questão da nossa relação com o próximo, porque sem o próximo não haverá possibilidades de desenvolvermos o amor, ou seja, sem o próximo não há salvação. Acontece que, em função do nosso estágio evolutivo, nós vivemos num mundo de expiação e prova. Ou seja, ao mesmo tempo em que nós temos que desenvolver esses valores espirituais, que muitas vezes vêm pelas portas das provas que o Espírito pede, nós também passamos pelas dificuldades da expiação, que são fruto dos erros que cometemos nas outras reencarnações, mas que também são frutos de determinados acertos que a gente não efetuou. Sempre lembrando o que a doutrina espírita nos fala. Nós somos responsáveis pelo mal que praticamos, mas também somos responsáveis pelo mal que resulta do bem que não se pratica. Consequentemente, as dificuldades aqui na vida representam uma necessidade para os nossos espíritos, segundo o nosso estágio evolutivo, segundo a nossa posição na escala espírita que Kardec traz para nós em O Livro dos Espíritos. Nós todos um dia haveremos de atingir a perfeição, por isso é preciso galgar a linha do progresso. Mas voltados para a questão das provas que são difíceis, das expiações que são difíceis, e serão mais difíceis quanto mais nós as valorizarmos, quanto mais nós tivermos olhos só para elas, nós haveremos de perder tempo com relação àquilo que pode ser feito. Nós nos lembramos do Dr. Viktor Frankl, quando foi preso na Segunda Guerra Mundial, e é bem provável que já tenhamos comentado aqui em alguma das nossas visitas, mas sempre valerá a pena. O Dr. Viktor Frankl era um psiquiatra e foi preso pelos nazistas, passou mais de 3 anos nos campos de concentração, trabalhando duro, sofrendo muito, perdeu praticamente todos os seus familiares, só lhe restou uma irmã, perdeu inclusive a esposa. Viktor Frankl observava as pessoas, e ele reparou que tinha 2 tipos de pessoas, basicamente, nos campos de concentração, naqueles horrores. A maioria se entregava ao sofrimento, a maioria desanimava diante do sofrimento, a maioria ficava buscando explicações para o sofrimento, a maioria queria entender as condições. E esses, diz ele, morriam mais cedo. Adoeciam e morriam precocemente, não eram nem mesmo destinados às câmaras de gás, porque eles encarnavam antes, se entregavam diante das dificuldades da vida, diante dos problemas da vida, diante daquele horror todo em que não havia explicação. Mas ele percebia também que muitas pessoas enfrentavam todos aqueles problemas, que eram iguais para todos. Essas pessoas tinham uma motivação para viver. Essas pessoas elegiam uma motivação qualquer, mesmo que fosse, segundo ele, dizer para si mesmo: eu vou provar para esses alemães do que é capaz um judeu. E suportavam toda sorte de sofrimento, e alguns deles conseguiram mesmo, como ele, sobreviver ao campo de concentração. Dr. Viktor Frankl criaria, depois que saísse do campo de concentração, a logoterapia, que é aquela terapia que dá ao ser humano, busca dar ao ser humano uma noção de objetivo de vida, uma noção de motivação. E ele vai deixar um ensinamento muito interessante. Ele vai falar que para a nossa vida ter um determinado significado positivo, que nos encha de ânimo novo, é preciso entender que o significado da vida é ajudar as pessoas a encontrar o significado da vida delas.
Então, um homem de ciência está falando para todos nós, na prática ele viu isso, que as pessoas, mesmo quando estiverem sofrendo, são capazes de encontrar um alívio, de encontrar um significado para as suas vidas, a despeito de todas as suas provas e expiações, buscando socorrer aqueles que estão em condições piores. É bem provável que isso se dê, porque quando a gente desfoca dos nossos problemas, das nossas dificuldades, a gente começa a perceber que os problemas e as dificuldades alheias são muito maiores do que as nossas. Isso significa dizer que a gente, deixando de valorizar o problema nosso, nós haveremos de prestar um pouquinho mais de atenção ao mecanismo da vida, fugindo daquilo que é o olhar só para as nossas necessidades, porque quando olhamos só para as nossas necessidades, estamos sendo egoístas. Só me interessa os meus problemas, as minhas dores, as minhas dificuldades. Esse é o maior engano que nós cometemos, achando que os nossos problemas são os maiores, achando que os nossos problemas são maiores que quaisquer outros problemas na Terra. A doutrina espírita está nos orientando a buscarmos as dores alheias de todos os tipos e de todos os níveis. Quando nós fazemos isso, a gente passa a ver a nossa vida de uma forma melhor, diferenciada. A gente passa a entender que temos sido beneficiados em muito em nosso programa reencarnatório. Por quê? Porque não haverá outro meio de atingirmos um mundo melhor se não for passando pelas necessidades de espíritos vinculados à expiação e prova. Voltemos os nossos ouvidos a Jesus. Eu tenho vos ensinado estas coisas, disse Jesus, para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo tereis sofrimento. Ou seja, Jesus não enganou ninguém. Ele está sendo claro, no mundo material no qual nós estamos inseridos, é um lugar de necessidades que nós chamamos de sofrimento. E elas serão sempre mais fortes, sempre mais robustas, quanto mais nós valorizamos isso. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, completa Jesus. Ele está querendo dizer que para vencer as dificuldades da vida, é preciso ter bom ânimo. Ora, Dr. Viktor Frankl, no campo de concentração, depois de tudo aquilo que ele viu e estudou na natureza humana, ele percebeu que, em última instância, mas absolutamente em última instância, o poder de escolha sempre estará naquele que vai decidir o que fazer ou não fazer com o sofrimento. Ora, se eu ficar valorizando o meu sofrimento, não terei energia e não terei tempo para o progresso. Se eu ficar focado tão somente nos meus problemas, eu não terei tempo de agir em benefício do próximo. Não agindo em benefício do próximo, eu não tenho merecimento. Não tendo merecimento, eu não consigo avançar com novas ferramentas e novas possibilidades na minha trajetória espiritual. Nós estamos sendo chamados, então, à ação, a agir, e não esperar que as coisas aconteçam. Observemos do que se trata o mundo de regeneração. Mundo de regeneração, poderíamos dizer, é um mundo onde espíritos estão numa condição melhor. Espíritos já estão numa condição espiritual mais livre das necessidades de prova e expiações tão complicadas que nós experimentamos e vemos aqui na Terra nos dias de hoje. Mas anuncia Jesus que sempre será, é lei, a cada um segundo as suas obras. Portanto, se eu não trabalhar em benefício da construção de um mundo de regeneração, eu não terei direito a ele. Então, a minha esperança no mundo de regeneração precisa ser uma esperança ativa, uma esperança no bem. Se eu quiser frequentar o mundo de regeneração, eu preciso ajudar Jesus a construí-lo. Porque ele, governador espiritual da Terra, está no comando de toda a fenomenologia espiritual e material do planeta. Afinal de contas, foi ele que construiu isso. E das ovelhas que Deus concedeu a ele, nenhuma se perderá. Mas saberá Jesus, o pastor, identificar as suas ovelhas e distribuí-las nos mais diversos redis
que ele administra, e eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, e é preciso que eu vá ter com elas. Ou seja, Jesus distribui as suas ovelhas segundo as necessidades particulares de cada um. O mundo de regeneração é isso. Nós haveremos de provar os nossos valores para frequentar esse mundo de regeneração. Se não fizermos isso, outras escolas. Então a vida é a ação no bem. A vida é a ação constante para melhorar a dignidade da vida humana, do próximo. E o que é que nós temos feito pelo próximo? Todas essas coisas que Jesus fez e que são vistas e estudadas por nós todos que estudamos Evangelho e Doutrina Espírita, tudo isso que Jesus fez também está à nossa disposição. E é por isso que ele vai dizer que nós poderemos fazer muito mais coisas do que ele fez. Se nós nos investirmos de vontade para isso, se nós desenvolvermos o nosso espírito para conseguir isso. Mas acontece que às vezes a gente sonha em fazer isso de uma hora para outra. Não. É preciso partir, como dissemos no começo, do mais simples para o mais complexo. Até algumas encarnações para trás não estávamos muito relacionados intimamente com Jesus. Era mais de boca, menos de coração. Nesta existência, falo por mim, estamos voltando mais os nossos corações para Jesus. E é não crescendo, fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E é por isso que quando a gente observa o panorama da Terra hoje, como diz o psicólogo evolucionista Steven Pinker, nós nunca fomos tão beneficiados como temos sido hoje. Nunca estivemos tão melhores quanto nós temos sido hoje, pela quantidade de entidades voluntariadas que existem já no planeta, trabalhando para melhorar a condição humana. Existem entidades voluntárias, esta casa é uma delas, para todo tipo de entendimento e de problema, para todo tipo de característica da natureza humana. Essas entidades é fruto do convencimento íntimo que cada um tem para fazer as coisas acontecerem. Essas pessoas envolvidas no voluntariado já não esperam o vizinho fazer, já não esperam o governo fazer, elas estão indo lá e estão fazendo. Onde estamos envolvidos com Jesus para melhorar a dignidade humana? Perguntamos nós para nós mesmos. Onde temos cedido de nossas forças, de nossa inteligência, de nossas possibilidades materiais para melhorar a dignidade humana? De que forma temos contribuído para esta casa, por exemplo, ficar de pé e se sustentar e continuar no seu desenvolvimento de trabalho? Nós precisamos nos questionar isso, senão nós nos tornaremos em pessoas mornas, nem quente nem frio. E é preciso agir para construir esse mundo de regeneração que nós queremos para nós e queremos para aqueles que convivem conosco, os mais de perto. Jesus está nos concitando a mudarmos o mundo. E isso não será possível de mãos cruzadas, de mãos postas. Não, é de mão aberta no bem. Todos nós temos essa possibilidade. Não é sem razão que Jesus deixou para nós a parábola dos talentos. Cada um de nós recebe talentos necessários para o seu momento evolutivo, segundo, portanto, a capacidade de cada um, como diz a parábola, para nós colocarmos em prática aqui na Terra. E nós temos nos envolvido de tal forma nessa vida corrida, ou como diz ainda Joana de Ângeles, de tempo sem tempo, que a gente não tem encontrado tempo para trabalhar no bem. Ora, algumas pesquisas indicam que o brasileiro assiste em média 4 horas de televisão por dia. E nós perguntamos, aliás, não é preciso nem perguntar, todos nós sabemos o tipo de programação que se assiste na programação da televisão brasileira. Nós conseguimos achar tempo para tudo na televisão,
sem falarmos, evidentemente, nas mídias sociais, porque hoje vivemos presos a esses aparelhinhos que nos obsidiaram. Aliás, já não é mais nenhuma questão de obsessão, não é? É de subjugação mesmo. Já estamos subjugados a esses aparelhos de tal forma que a gente não enxerga mais nada, senão esse aparelhinho para ficarmos passando com o dedo por ele, né? Nos entregamos de tal forma a eles que não há mais vida fora das mídias sociais. Tudo isso tira tempo da ação do Espírito. Tudo isso tira tempo do bem que podemos fazer. É útil, é muito útil, uma ferramenta utilíssima. Mas se nós prestarmos atenção no que se conversa, no que se multiplica, a gente vai ver que isso não agrega nada para ninguém, nem para nós e nem para os outros. Nós estamos gastando energia, tempo, que nós poderíamos fazer algo pela natureza humana. Perdemos tanto tempo com isso, perdemos tanto tempo com televisão, perdemos tanto tempo com que não achamos uma horinha para trabalhar com Jesus na seara bendita dele. Ainda hoje, a seara é muito grande e ainda são muito poucos os trabalhadores. 2000 anos passados da sua mensagem e nós estamos ainda patinando em relação ao conforto espiritual que queremos. E ao mesmo tempo nós desejamos uma reencarnação melhor. É da nossa natureza. A esperança é da nossa natureza. A fé é de nossa natureza. Mas é preciso entender que a fé precisa não ser só raciocinada, mas também precisa ser colocada em prática no trabalho do bem, ajudando a sociedade a se tornar melhor, para nós termos direito de frequentar essa sociedade melhor, de experimentarmos novas reencarnações com novas ferramentas pessoais para crescimento dos nossos espíritos. É preciso pensar nisso. A hora urge. Quando Jesus fala da parábola dos trabalhadores da vinha, ou os trabalhadores da última hora, ele está dizendo isso. Se há 2000 anos era a parábola dos trabalhadores da última hora, nós podemos considerar que agora estamos nos últimos minutos. Ou seja, nesse processo de renovação do planeta, está se apurando aqueles que servem de coração, diz o Espírito da Verdade, numa mensagem muitíssimo importante para o nosso entendimento, inserida no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. A parábola dos trabalhadores da última hora, ou dos trabalhadores da vinha, é estudada por Allan Kardec no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é interessante notar que este capítulo não tem comentários de Kardec. Depois da parábola descrita, vem as instruções dos Espíritos. Constantino, Erasto, o Espírito da Verdade. E eles vão falar da missão dos espíritas. E o Espírito da Verdade vai falar especificamente dos obreiros do Senhor. E ele vai identificar quem são os obreiros do Senhor, tanto quanto Erasto vai falar da missão dos espíritas. Então há toda uma responsabilidade relacionada à mensagem que estamos recebendo. E essa responsabilidade precisa ser colocada em prática urgentemente, com Jesus, em direção ao próximo. Ao agirmos em benefício do próximo, nós angariamos o direito de termos também os nossos interesses ser foco da atenção de outros espíritos. Muitos dos problemas que nós temos na Terra são resolvidos pela nossa ação em relação ao próximo. Há uma resposta natural. E é por isso que a gente precisa acreditar na vida, acreditar em nossas forças, acreditar em nossas possibilidades. Deus não seria amor, Deus não seria bom, não seria justo se nós tivéssemos problemas em nossas mãos, dos quais nós não tivéssemos condições de solucionar. Toda a problemática que nós temos em nossas mãos estão de acordo com as possibilidades do nosso espírito. Senão não haveria, repetindo, bondade em Deus, justiça em Deus. Não nos deixemos levar pelas dificuldades da vida. Tem de bom ânimo, disse Jesus. Não nos deixemos levar pelas aparentes problemáticas que temos. Não nos deixemos levar por sentimentos melancólicos. François de Geneve, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala para nós que esse desânimo, essa entrega,
esse desconforto íntimo que não nos permite agir para fora, nada mais é do que um anseio por uma liberdade espiritual que ainda não temos e de uma felicidade que ainda não conquistamos. Mas é preciso, diz ela, ter força de vontade para suplantar essas dificuldades e agir no bem. Isso é benefício para nós mesmos. Então nós encontramos na doutrina espírita todas as respostas para os nossos anseios e necessidades. Nós encontramos na doutrina espírita a grandeza de Jesus, tanto quanto vamos ver pela obra espírita a grandeza de Allan Kardec, que é aniversário ontem. São espíritos que assumem o compromisso consigo mesmo e com os seus irmãos em humanidade para fazer com que todos cresçam. Esse deve ser o nosso papel. Somar forças com Kardec, somar forças com a espiritualidade que representa Jesus e com o próprio Mestre. Nós podemos fazer mais. Nós conseguiremos fazer mais se seguirmos com Jesus, mas nunca sem Kardec. Muito obrigado a todos e muita paz.